Meninos, bom dia. Estamos tranquilos aí? Estamos escutando? Ótimo dia, ótimo dia. Graças a Deus. Estão todos bem? Muito bom. Primeiro ano, vamos começar o nosso trabalho aqui da última aula hoje, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios hoje daquela matéria que nós vimos na última aula. Não sei se vocês se recordam, eu vou recapitular rapidinho aqui. Nós vimos algumas definições básicas, galera, na última aula. Nós falamos de conjuntos numéricos, tá? Falamos lá o que é o conjunto dos múltiplos, por exemplo. Falamos o que é o conjunto dos divisores, tá? Vamos só lembrar aqui bem rapidinho. Nós falamos que se eu tenho o número 5, múltiplo de 5 é o 0, 5, 10, 15, 20, 25 e vai embora, tá? Conjunto infinito. Tem o 0 como múltiplo universal. Múltiplo de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, vai embora. Esse é o conjunto dos múltiplos. Falamos do conjunto dos divisores. Divisores, por exemplo, de 5 é só o 1 e o 5. Divisores de 10 é 1, o 2, o 5 e o 10. Conjunto dos divisores é aquele conjunto de todos os números que eu consigo dividir o meu número por aqueles. Bem tranquilo também. Falamos de número primo e número composto. Falamos que o número primo tem só 2 divisores positivos. Por exemplo, o número 2 é 1 e o 2. O número 3 é 1 e o 3. O número 5 é 1 e 5. O número 7 é 1 e 7. Isso é número primo. Número composto é aquele que tem mais de 2. Por exemplo, o número 6. Ele dá para dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Tem mais de 2 divisores. Vimos isso também. Nós vimos também como é que a gente faz para decompor, para fatorar um número em fatores primos. Por exemplo, 10. Como é que eu faço a decomposição dele, todos com fatores primos. E por último, nós finalizamos a aula passada, galera, falamos o que é um mínimo múltiplo comum e o que é um máximo divisor comum. MMC é o menor múltiplo comum. Então, se eu pegar conjuntos de múltiplos, o menor que é comum entre eles é o mínimo múltiplo comum. Falamos em máximo divisor. Máximo é o maior divisor comum. Se eu tenho o conjunto dos divisores, o maior número que é comum é o máximo divisor comum. E foi isso que nós falamos, galera, na nossa última aula. Beleza? Eu trouxe aqui hoje alguns exercícios para a gente fazer. Eu vou precisar que vocês façam junto comigo. Tá? Eu vou fazendo, vou ponto iniciado, eu vou fazendo e a gente vai trabalhando junto. É importante que vocês tentem fazer, tá? Porque vai chegar uma listinha aí para vocês já agora. Hoje eu devo estar mandando, mas a gente precisa fazer esses exercícios aqui. Combinado? Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. No mais, meninos, está tudo tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio, tá? Porque quando eu compartilho aqui, desaparece o chat aqui do computador. Não sei por causa de que não, tá? Mas se precisar aí, pode compartilhar o áudio, pergunte o que quiser. Nós vamos fazer alguns exercícios, então, de máximo e de mínimo, que normalmente é onde a gente aplica essa matéria. Beleza? Tudo tranquilo aí, meninos? Já estamos todos bem? Bom, vou fazer um bem tranquilinho, cara, um bem simples, tá? Bem simples mesmo. O mínimo múltiplo comum é o menor número que seja múltiplo de 2 números que estejam sendo comparados. Levando em consideração essa informação, cara, assinale a alternativa que indica o MMC entre 12 e 16. Cara, um exercício simples para a gente lembrar da teoria. Como é que eu faço para calcular o mínimo múltiplo comum entre 2 valores? 12 e 16, eu tenho que fazer o quê? Decompor eles. Nós vamos decompor eles aqui. Dá só uma olhadinha. Eu vou decompor o 12 e o 16 e olha o tanto que é simples, cara. Eu ponho o 12 e o 16, vou fazendo divisões sucessivas. Lembre, aqui eu tenho fatores primos, somente números primos. Pego o 12 dividido por 2, dá 6. O 16 dividido por 2 dá 8. Continua a divisão. 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. Continua a divisão. 3 não dá para dividir por 2. Repete o 3. 4 por 2 é 2.
Continua a divisão. O 3 não dá para dividir por 2. Repete o 3. 2 por 2 dá 1. Beleza. Não dá mais para dividir por 2. Eu pego o próximo número primo, que é o 5. 3 por 3 dá 1 e repete 1. O nosso objetivo, chegar aqui embaixo com o número 1. Então, eu fiz uma decomposição junta do 12 e do 16. Esses fatores primos eu vou trazer aqui para baixo. É o 2, é o 2, é o 2, é o 2. É o 2 repetido 4 vezes, mais o 3. Quando eu multiplico, cara, eu tenho o resultado, que é o mínimo múltiplo comum. E é só isso, cara. Mínimo múltiplo comum é o menor número que é comum a esses dois aí, é o 12 e o 16. É o menor múltiplo deles. Então, 48 é o MMC entre os números 12 e 16. Galera, beleza disso daí? Eu vou fazer o próximo aqui e a gente comenta os dois, que os dois são bem simplesinhos, tá? O número 2 diz assim, só para a gente recordar, galera. Os números naturais, ao corresponderem-se através da divisão, possuem divisores comuns, ou seja, eu tenho um número e eu tenho vários divisores dele, tem divisor comum. O divisor importante nas relações numéricas é o máximo divisor comum, ou seja, o maior deles. A cenário alternativa que contém o MDC de 12 e 18. Cara, outro exercício igualzinho, dá uma olhada. Eu tenho 12 e o 18 e eu vou fazer a decomposição dele em fatores primos, galera. O que é decomposição em fatores primos? Vou fazer divisões sucessivas até chegar no número 1. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Presta atenção que é importante isso aqui, hein? Apesar de ser simples, 6 por 2 é 3, 9 por 2 não dá, repete. Não dá mais por 2, agora é por 3. 3 por 3 é 1, 9 por 3 é 3. E por último, dividindo por 3, dá 1 e 1. Galera, aqui eu tenho 2, 2, 3 e 3. Se eu quisesse calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, bastava multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Tá? Só que agora eu quero o MDC. Fica esperto, cara. O MDC eu posso fazer a conta exatamente igual. Tá aqui idêntico. Só que eu vou fazer o quê? Eu quero o máximo divisor comum. Eu pego só aqueles que dividiu todo mundo. Por exemplo, esse 2 que está colorido foi divisor de 12 e de 18. Então ele é bom. Esse 2 que está branquinho, ele só dividiu 6, não dividiu 9. Ele não serve. O 3 dividiu o 3 e o 9. Ele é bom. O outro 3 só dividiu o 3, não dividiu 1. Ele não serve. O que eu pego, galera, para calcular o MMC, mínimo múltiplo comum? Todos os fatores primos. Para eu fazer o MDC, o que eu pego? Só aqueles que dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Nesse caso, o 2 e o 3, que vai dar 6. Galera, sacou a diferença? MMC, eu pego todos os fatores que estão aqui. Todos e multiplico. O MDC, eu pego só aqueles que dividiu todo mundo. Primeiro ano, vê se está certinho aí. Entenderam? Tá de boa? Tranquilo, tranquilo ou não? Se tá tudo bem, galera, isso é o que eu precisava que você lembrasse para a gente fazer os exercícios. Olha lá. Primeiro exercício, então, nós fizemos o MMC, deu 48, pegamos todos os fatores. E o segundo, só aqueles repetidos. Beleza? Tem alguém perguntando. Deixa eu fazer mais um aqui, depois eu vejo que pergunta, ele vai assistindo pergunta. Vamos num que é um pouquinho mais elaborado, galera, para a gente encerrar esse momento inicial que é de revisãozinha aqui. Seja A, 120, é o número 120, e o B é o 160. Eu tenho dois números, o 120 e o 160. Ele falou que o X é o MMC e que o Y é o MDC. Ele quer saber qual que é o valor de X mais Y. Em outras palavras, o que ele quer que você calcula? O MMC e o MDC e soma os dois. Ele quer a soma do MMC com o MDC. Vou colocar a resolução aqui para a gente ver direitinho, meninos. Observa bem de novo, hein? 120 e 160. O que eu vou fazer? Divisões sucessivas. Vou dividir o 120 por 2, dá 60. 160 por 2 dá 80.
De novo por 2 vai dar 30 e dá 40. Dividindo por 2, 15 e 20. Dividindo por 2, galera, presta atenção, o 15 não vai. Só vai o 20, que é 10. Dividindo por 2 de novo, o 15 não vai. Só vai o 10, que é 5. Não dá para dividir mais por 2. Agora é por 3. 15 por 3 dá 5. Tá aqui. O 5 não dá, repete. E agora só dá por 5. 5 por 5 é 1. Beleza? Galera, eu pus esse exemplo aqui, animado para vocês, para você ver o tanto que é simples. Eu fiz as decomposições sucessivas. O que eu pego para calcular o MMC? Eu pego todos, tá? O 2, o 2, o 2, o 2, o 2, é o 2 5 vezes, mais o 3 e mais o 5. Tá aqui. 2 à quinta, vezes 3, vezes 5. Multiplicando, dá 480. Moçada, 480 é o mínimo múltiplo comum. Eu peguei todos e multipliquei. Olha a diferença. Como é que eu calculo o MDC? Não tem que fazer outra conta. Eu vou pegar aqueles que dividiu todo mundo. Está até marcado aqui com bolinha. Esse 2 dividiu os 2, ele é bom. O outro 2 dividiu os 2, é bom. O outro 2 dividiu os 2, ele é bom. O outro 2 não. Esse 2 também não e nem o 3. Pulou lá para o 5. Cara, o que está circulado de bolinha? Aqueles números que dividiram todos ao mesmo tempo. Isso é o MDC. Eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2, dá 8 vezes 5, 40. Beleza? Ele quer que soma 480 mais 40, 520. Menininhos, eu queria que vocês me falassem aí, se nesses 3 primeiros exercícios, que foi bem de revisão mesmo, se tem alguma dúvida, tá? Tá falando aqui, professor, ao final da aula você poderia falar sobre a adoção do sistema da prova online. Falo sim. Me lembra aí quando faltar 5 minutos que eu falo sim, tá? Menininhos, esses 3 primeiros exemplos tá de boa? Eu vou voltar lá. E esse slide eu vou mandar para vocês também, mas eu vou voltar lá, tá? Vê se tá de boa aí para vocês. Esses 3 primeiros exemplos. Compartilhou aí de novo? Olha aí. Esse aí é a resolução daquele exercício. Beleza? Esses 3 primeiros exemplos, galera, foi bem didático, vamos dizer assim. Nós calculamos um mínimo, um máximo e um com os 2 juntos para vocês verem que a conta é única. Se tiver alguma pergunta aí, pode fazer, que a gente vai começar a fazer uns mais elaborados agora. Eu só preciso que vocês entendam o que é mínimo, o que é máximo e como é que a gente calcula. Cara, põe na sua cabeça. Mínimo múltiplo comum, eu quero sempre o menor número possível. Máximo divisor, eu quero o maior número possível. Beleza? Se quiser tirar print aí, tira, mas eu vou mandar esse slide para vocês hoje mais tarde, tá? Com essas resoluções. Fica tranquila que eu mando para vocês hoje ainda lá no grupo de vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá então continuar? Vamos fazer mais um exercício aqui então? Só que esse eu vou pôr aqui, eu queria que vocês fizessem um rascunho aí, uma ideia e me falassem, tá? Galera, tem aqui um exercício número 4, eu queria que vocês fizessem aí. Nós já fizemos 3. Esse aqui é que eu estou falando para vocês, que é um exercício mais elaborado. Vou ler com vocês. Por questões de logística, um sistema de segurança composto por câmeras de monitoramento funciona alternando a apresentação de imagens. Eu tenho um sistema de câmeras filmando várias coisas, está alternando. A tela é subdividida e na primeira coluna aparecem imagens da câmera da garagem. Na segunda, aparecem câmeras dos corredores. Na terceira, fachada e na última câmera, portaria. Ou seja, pensa lá no planeta. Eu tenho uma coluna com câmeras só de dentro da sala de aula, uma coluna com os corredores, uma coluna com as fachadas. Então, separou em colunas, beleza? Sabe-se ainda que por um problema de configuração, a primeira coluna pisca a cada 15 segundos. Então, é o seguinte, você está vendo a imagem, deu 15 segundos, fica preta e volta. Fica piscando a cada 15 segundos. Por uma fração de segundos, a coluna fica preta. Então, eu tenho uma coluna que tem as imagens de dentro da sala.
Deu 15 segundos, ela apaga e volta. Fica mais 15 segundos, apaga e volta. Beleza? A segunda coluna também pisca, só que de 20 em 20 segundos. A terceira a cada 12 e a última a cada 20 segundos. Então elas piscam de maneira desordenada, quase igual uma árvore de Natal. Tranquilo? Se piscam juntas às 19 horas, 7 horas da noite, de repente, 7 horas da noite ficou tudo preto, juntas ao mesmo tempo. Das opções que estão abaixo, qual é a hora onde elas vão ficar de novo juntas? Ou seja, que hora que vai ficar tudo preto de uma vez? Cada uma fica piscando de momentos diferentes. Deu 7 da noite, elas piscaram juntinhas. Todo mundo ficou preto e voltou. Qual que é o próximo horário que elas vão ficar juntas novamente? Beleza? Galera, vamos só pensar. O próximo horário, ele está pertinho ou ele está lá longe? Tá? Vamos pensar. Quando eu tenho um máximo divisor comum, máximo divisor, eu estou dividindo. Beleza? Então, dividindo, eu estou tornando as coisas menor. Mínimo múltiplo comum. Múltiplo, pensa, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Múltiplo eu estou pondo para frente. Esse exercício, cara, eu posso usar ou mínimo ou máximo. O que vocês acham? Tá? Eu estou juntando, uma pisca a cada 15 segundos, outra 20, outra 12. Eu quero saber quando elas vão encontrar novamente. Então, estou falando lá no futuro, lá longe. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. Eu quero saber qual que é o menor número lá na frente que vai dar tudo junto de novo. Beleza? Eu quero que vocês pensem um minutinho e me falem quanto que vai dar isso. Lembra que um é a cada 15, outro a cada 12, a cada 20 e a cada 20. Vai ser a meia-noite e 4 e 12 segundos, a meia-noite e 3 e mais 44 segundos, meia-noite e 3, meia-noite e 2 ou meia-noite e 2. Que horário a gente vai fazer isso? Vamos? Vou fazer a continha aqui do lado, ó. Dá uma olhada. Uma das câmeras, a câmera 1, a coluna 1, pisca a cada 15 segundos, a outra a cada 20, a outra a cada 12 e a outra a cada 20. Fazendo as continhas, dividindo tudo por 2, o 15 não dá, aqui dá 10, aqui dá 6, aqui dá 10. Por 2 de novo, o 15 não dá, aqui dá 5, 3 e 5. Não dá mais por 2, agora é por 3, né? Dividindo aqui dá 5, 5, 1, e aqui não dá é 5. E por último, por 5. Galera, se eu entendo que eu vou calcular o mínimo múltiplo comum, eu vou calcular o produto de tudo. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 4. 4 vezes 6 dá 20. 4 vezes 3 dá 12, vezes 5, 60. 60, cara, é o mínimo múltiplo comum. Beleza? Qual o horário que vai dar certo aqui, então? Vamos explicar isso aqui para vocês entenderem por que é o mínimo múltiplo comum, cara. Não é máximo divisor comum, é mínimo múltiplo. Deixa eu explicar aqui para vocês, aqui no quadro, para vocês verem, tá? Para não gerar dúvidas. Observa. Eu tenho uma lá que pisca a cada 15 segundos. Meninos, ele vai piscar às 7 horas da noite, tá? Aí depois ele vai piscar com 15 segundos para frente, depois com 30, 45, 60, 75, 90, 105 e vai embora. Essa aqui pisca, a câmera que pisca a cada 15 segundos. Aqui pisca a cada 20 segundos, ela vai piscar, né, no tempo zero, que é 7 horas, depois com 20 segundos, 40, 60, 80, 100, 120, deixa eu até pôr o 120 aqui, 140, 160 e vai embora. A câmera de cada 15 segundos, a câmera de cada 20 segundos. A câmera de cada 12 segundos é com 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 e vai embora. Galera, observa o seguinte, essa é a hora que estão piscando, beleza? Quando passa esse tanto de segundo. Se elas piscaram às 19 horas, tranquilo? Uma delas vai piscar 19 horas e 15 segundos, a outra 19 e 20, a outra 19 e 12.
Tá tudo errado. Depois, 19, 30, 40, 24, 45, 60 e 36. Está tudo bagunçado. Qual que é o momento, cara, que elas vão piscar juntas? Qual que é o primeiro número que aparece aqui que é repetido? Olha. Vê se esse, galera, é o primeiro número repetido. Beleza? 60 é o primeiro número comum a 15, 12 e 20. Então, o que é isso aqui, meninos? É um conjunto de múltiplo. Múltiplo de 15, múltiplo de 20, múltiplo de 12. O que eu quero desses números? Eu quero o menor múltiplo comum. Tranquilo? Então, quando eu estou projetando, cara, um trem para o futuro, eu quero o mínimo múltiplo comum, tá? Então, mínimo múltiplo comum é quando eu projeto alguma coisa lá para frente, quando eu quero um encontro lá na frente. Então, entendido? Conjunto de múltiplo de 15, de 20 e de 12. Por que eu fiz o MMC e não fiz o MDC? Cara, máximo divisor, divisor é quando ele está cortando, quando ele está segregando, quando ele está dividindo as coisas. Eu não quero dividir o 15, eu não quero dividir 20, eu não quero dividir o 12. Tá? Então, máximo divisor comum é quando ele divide as coisas. Mínimo múltiplo comum é quando eu potencializo lá para frente. Entendido? O número que é comum aos 3, eu não vou repetir o 20 aqui porque é igual. É o número 60. O nosso MMC lá deu exatamente quanto? 60. Na continha que nós fizemos, o MMC deu exatamente 60. Então, o que quer dizer isso? Que hora que eles vão encontrar, meninos? Tá? Que hora que vai encontrar? 19 horas, próxima hora que vai encontrar? 19 horas, 0 minutos, 60 segundos. Uai, sério, mas isso é loucura. 60 segundos é a mesma coisa de quê? 60 segundos é a mesma coisa de 1 minuto. Beleza? Então, qual que é a lógica do exercício? Quando é que as luzinhas vão piscar tudo junta? A cada 1 minuto. Então, elas vão piscar 7 horas, 7:1, 7:2, 7:3, 7:4, 7:5 e vai embora. De minuto em minuto, meninos, elas piscam juntas e param. A cada minuto pisca junta e para. Beleza? Entendido, meninos, o que nós temos aqui no quadro? Vamos ver lá, então? No nosso exemplo lá, qual que é o horário, então, que elas vão piscar juntas? Se a gente pegar o exercício aqui, cadê o meu bichinho? Bom, se elas estão lá, meia-noite, 4 e 2, 12, não, é sempre de minuto em minuto. Meia-noite, 3 e 4, não. Meia-noite, 3 é uma opção. Meia-noite, 2 e 40, não. Meia-noite, 2 é outra opção. A partir das 7 da noite, de minuto em minuto, elas vão piscar juntas. Quando ele fala aqui, das opções abaixo, a primeira oportunidade, meninos, é que horas aqui? Meia-noite e 2, letra E de elefante. Beleza? Então, meia-noite e 2, ela vai piscar. Sério, mas meia-noite e 3 também tá certo. Tá, meia-noite e 3 elas vão piscar juntas. Só que ele falou aqui, ó, a primeira oportunidade. Tem a palavrinha aqui, ó, primeira oportunidade. Beleza? Então, das opções que está ali, que hora que elas piscam juntas? De minuto em minuto e o mais recente de meia-noite e 2. Primeiro ano. Fala aí para mim. Esse é um exercício que foi um pouquinho mais difícil que aqueles outros, porque teve que ter uma interpretação, beleza? Tranquilo? Deu certo esse aí? Tudo de boa? Como de vocês de boa na lagoa? Tranquilo? Nem sei falar esse trem. Suave na nave, né? Assim que vocês falam? Deixa eu ver, tem mais esse. Deixa eu ver esse outro aqui. Muito bom. Galera, eu vou deixar esse aqui que eu quero que vocês pensem um minutinho nele. Dá uma olhada aí. Tá? Esse exercício aqui, cara, eu queria muito que vocês dessem uma lida nele e tentassem fazer. Esse é um exercício que caiu no Enem. Ele fala assim, ó. Um arquiteto está reformando uma casa, de modo a contribuir para o meio ambiente. Ele decide reaproveitar as tábuas de madeira da casa dele.
Ele está com a casa, foi refazer a casa, reformar, tirou as tábuas e vai usá-las de novo. Ele dispõe de 40 tábuas, de 540 centímetros, 30 de 810, 10 de 1080, todas da mesma largura e espessura. Galera, então ele tem tábuas de tamanhos diferentes, só que todas têm a mesma largura e a mesma espessura. É como se ele tivesse uma tábua pequena e uma tábua grande, uma maior, mas todas da mesma largura e da mesma espessura. Só o comprimento que é diferente. Tá claro aí? Ele pediu um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Ele quer pegar as tábuas e cortar do mesmo tamanho. Cara, agora pensa comigo. O que eu falei ali agora? MMC é quando eu estou projetando para o futuro. MDC é quando eu estou dividindo. Olha o que ele fala aqui, cara. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas. Ele vai dividir a tábua em pedaços menores. Sacou? No enunciado não vai falar nada de MMC e MDC. Lá no exercício das lampadinhas, elas piscavam e eu queria saber no futuro quanto que elas iam piscar juntas. É lá para frente. Agora ele quer pegar uma tábua e ele quer dividir em partes. Então não vai ser MMC, cara, isso aqui vai ser MDC. Ele pediu um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobra, e de modo que as novas peças ficassem com tamanho máximo, tá? Que pudesse ir num valor menor do que 2 metros. Então, olha bem, o que ele quer fazer? Pegar as tábuas e cortar, para ficar todas do mesmo tamanho. Galera, observa o enunciado aqui. Ele tem tábua de 540 centímetros, ele tem tábua de 810 centímetros, ele tem tábua de 1080 centímetros. O que ele quer? Transformar todas do mesmo tamanho. Vou falar de novo, ele quer pegar a tábua e dividir em partes iguais. Então, vou fazer divisão comum, máximo divisor comum. Tranquilo? Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Eu queria que vocês tentassem um minutinho. A primeira ideia, conversa comigo aí. Vocês entenderam por que aquele lá é MMC e esse é MDC? Aquele de lá, galera, eu vou pegar lâmpadas que piscam em horário diferente, projetar lá no futuro que hora que elas piscam iguais. Então, lá para o futuro, eu estou aumentando. Então, é o mínimo múltiplo comum. Eu quero saber quando é que eu chego mais rapidinho lá. É o menor tempo possível. Essa daqui, eu estou pegando pedaços de madeira, dividindo em partes iguais. Então, se eu estou dividindo, é o máximo divisor comum. Estou dividindo em partes iguais. Tá claro por que esse aqui vai ser MDC? Vou só mostrar aqui para vocês a continha. Tá? As peças de tábua são de 540, 810 e 1080. Dá uma olhada aqui, meninos. Como é pedido que as peças tenham o mesmo comprimento, o maior tamanho possível, já está escrito aqui. Vamos calcular o MDC. Vamos de novo lembrar? Como é que calcula MDC? Eu vou fazendo divisões sucessivas até chegar no número 1. Aqui, galera, ele dividiu todo mundo por 2. Esse aqui, o primeiro dividiu por 2, o segundo já não divide por 2, 405 não divide por 2. Esse terceiro, o primeiro já não divide por 2. Então, vai lá, o outro dividiu por 3, por 3, por 3. O que eu quero que você entenda, galera? Qual que foi divisão sucessiva? A primeira linha, todos foram divididos por 2. Todos. Então, o 2 aqui, o 2 aqui é um número bom. Todo mundo foi dividido por 2. 2 é bom. Esse aqui não foi dividido todo mundo por 2. Esse não foi, não é bom. Aqui, todo mundo dividido por 3. Todo mundo dividido por 3. Todo mundo por 3. Todo mundo por 5. Então, qual que é o meu máximo divisor? É 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Beleza? O que eu queria, cara, é que você entendesse nesse primeiro momento, e fale comigo, se está claro por que nós usamos MMC no primeiro e MDC no segundo. Tá claro? Eu queria que vocês tentassem fazer as continhas, eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Queria que vocês tentassem de verdade fazer a continha, tá? Alguma dúvida, galera? Alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Nós temos aí ainda 8 minutos. Eu não vou nem fazer as contas para poder conversar com vocês um pouquinho. Pode abrir o áudio aí, pode perguntar, fique à vontade, tá?
Pode ficar bem à vontade para perguntar o que vocês tiverem dúvida. Deu certinho a tarefa do Ruber Paulo ontem? Já que falaram em avaliação aí, deu certinho? Me fala aí. Vocês conseguiram fazer? Deu para entregar? Deu tudo certo? Tudo de boa? Tá. Para saber, galera, quando é que é MNC-MDC, nós vamos praticar bastante. O próprio enunciado já diz, tá? O próprio enunciado já vai deixar claro para a gente. Quando é que eu quero projetar para frente? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Quando você sai da sua casa para ir para o planeta, vamos dizer que você tem duas opções de ônibus. Você pode pegar o ônibus, tá, que sai às 7 horas, ou você pode pegar o ônibus que sai às 7h30, beleza? Vamos dizer que você está indo para o planeta, você tem duas opções de ônibus. Você sai às 7 horas, um sai às 7h30. E aí você tem a opção. O que sai às 7 horas, cara, ele passa de 15 em 15 minutos. Ele passa 7, 7h15, 7h30, 7h45, 8 horas. Então, o ônibus das 7 horas, ele passa de 15 em 15 minutos. Já o ônibus das 7h30, ele passa de meia em meia hora. Ele passa 7h30, 8, 8h30, 9, 9h30. Então, se você pegar o ônibus das 7, ele sai às 7. Depois ele sai de novo às 7h15. Depois sai de novo às 7h30. O das 7h30 vai ser junto com ele. O das 7h15 sai 7, 7h15, 7h30, 7h45, 8 horas. O das 7h30 sai 7h30, depois sai às 8, ele é de meia em meia hora. 8 horas sai junto de novo. Então eles vão se encontrar algumas vezes. Se eles vão se encontrar, cara, é lá para o futuro. Quando eu estou falando de futuro, eu falo de mínimo múltiplo comum. Eu quero saber qual o menor tempo que eles se encontram. Eles se encontram às 7h30. Próximo tempo que eles se encontram de novo, às 8. Depois, 8h30. É mínimo múltiplo, tá? Quando é que é máximo divisor, cara? É quando a gente divide as coisas. No exemplo do ônibus. Eu não estou falando que o ônibus sai às 7, 7h15, 7h30. Eu não estou dividindo nada. Eu estou só acrescentando. Então, não é divisão. Eu só vou usar máximo divisor quando eu estiver dividindo as coisas, tá? Nos exercícios, quando a gente pegar os enunciados, vai ficar bem claro isso daí, ok? Meninos, falar aqui para falar das provas é o seguinte, nós ainda não temos formalizado como é que vão ser feitas as notas, como é que vai ser formalizado essas notas para vocês. A gente não tem ainda pronto e definido, nós estamos estudando maneiras. O que que a gente tem de concreto? Vocês fizeram praticamente todas as provas do primeiro bimestre, a P1, que é aquela discursiva. Faltou só a última etapa, beleza? Então, vocês já têm uma nota de todas as matérias praticamente. Isso já vai servir para o primeiro bimestre. Nós temos um monte de tarefa que a gente está passando para vocês. Em algum momento, nós vamos olhar essas tarefas. Isso também vai valer nota. Nós devemos fazer um simulado daqui a uns dias com vocês, tá? Isso também vai valer nota. E os professores começaram, igual o Ruber Paulo ontem, a passar algumas atividades online. Nós estamos testando para ver se vai dar certo. Tem alguns probleminhas que a gente está ajustando. Nós estamos começando com as tarefinhas e, bem possivelmente, nós vamos ter aquele formato do Ruber Paulo testou com vocês ontem. Vocês vão fazer provas daquele jeito também. Por exemplo, eu posso pegar aqui e falar assim agora, olha, galera, acabei de mandar lá no grupo de vocês um link. Tem 3 questões lá. Respondam para mim agora. Nós temos 10 minutos. Vocês vão lá, vão responder e vão me mandar. Já cai direto aqui no meu celular a resposta de vocês. É uma maneira de eu avaliar vocês. Aquele padrão antigo de P1, P2, tarefa e simulado, esse acabou por esse momento. Quando a gente voltar, a gente pode voltar àquele padrão ainda. Nesse momento, não tem a menor possibilidade de eu fazer uma P1 discursiva, uma P2 objetiva, aplicar um simulado, mexer com tarefa. É impossível, moçada. Então, assim, fiquem tranquilos, tá? A coordenação do planeta, o Charles, todo mundo, os professores, nós estamos empenhados a fazer vocês se sentirem bem nessa quarentena. Tentar levar a escola para dentro da casa de vocês. Nós, em momento nenhum, vamos prejudicar vocês. Eu preciso que você estude. Por exemplo, eu preciso que você assista a aula. Nós estamos aqui hoje, nós tínhamos agora 15 alunos, num total de 40. Isso é um absurdo. Eu já falei para vocês, isso vai dar problema,
tá? Isso é um problema sério, eu preciso da frequência de vocês. Em relação às avaliações, eu vou ajudar vocês, o colégio vai ajudar vocês da forma mais tranquila possível. Fique tranquilo, tá? Nós vamos aproveitar tudo que a gente está fazendo para reverter em nota. Vamos fazer teste online, as tarefas estão com vocês. Então, esqueçam aquele padrão antigo do começo do ano, P1 discursiva, P2 objetiva, tarefa e simulado, esse padrão foi quebrado com essa quarentena. Isso já não vale mais para esses bimestres, para o primeiro e para o segundo. A gente voltando agora em junho, em agosto, sei lá que dia vai voltar isso, tomara que volte logo, agora em maio, a gente volta e refaz o calendário. Nesse momento de quarentena, fique tranquilo, tá? Nós temos a primeira nota que a gente fez lá no colégio, a gente tem essas tarefas que estão sendo passadas, estamos introduzindo agora tarefas online, que vai poder virar prova online, tá? Então, de repente, eu falo, olha, galera, na próxima sexta nós vamos fazer uma avaliação de 10 questões durante a minha aula. Aí eu lanço um link, igualzinho o Roberto Paulo fez ontem, que eu mandei para vocês, eu lanço o link, você entra e já responde e está valendo a nota. Beleza? Espero ter esclarecido a dúvida aí de quem perguntou, que é a Duda. Bom, mas, por exemplo, teve gente que tirou nota ruim na P1 e a única chance de recuperar é na P2. Tá, eu entendo isso. Tá? Nesse momento, meninos, nós vamos ter que fazer um momento de adaptação. Você pode ter certeza, tudo o que você está fazendo vai ser revertido para nota. Nós já demos um monte de aula para vocês, um monte de tarefas. Vamos passar agora tarefas online, para a gente já estar recolhendo, para não ficar guardada demais. A gente vai passar tarefinha, mas também vamos fazer online para já ir compondo nota. Nesse momento de compor essa nota, a gente recupera aquela nota de vocês. Eu entendo. Tem gente, por exemplo, que nem fez a prova, que estava doente ou que estava viajando. Tá? Tem gente que fez e saiu muito mal, principalmente para vocês que é do primeiro ano. Foi a primeira avaliação, então às vezes vocês não estavam ainda entrosados com a forma de avaliar, com a forma da prova. Então, assim, tudo a gente vai organizar. Fique tranquilo. A única coisa que eu preciso de vocês é que vocês tenham disposição, cara, para assistir a aula e fazer as tarefas. Esse momento, menininhos, é muito difícil. Você não tem ideia, o tanto que é difícil preparar uma aula dessa aqui. A gente não estava acostumado com isso. Eu tenho certeza que é difícil para vocês assistir uma aula também. Por mais que você pode estar aí no seu quarto, deitado na cama, com o computador do lado, o celular na mão. É diferente, cara. É uma coisa que é difícil prender atenção, estimular. Então, é assim, o que eu preciso de vocês é que vocês estejam junto com a gente, tá? Entenda que toda a equipe de coordenação de professor está junta para levar informação para você e para te avaliar. Agora, pode ficar tranquilo, tá? Nós vamos fazer o melhor por vocês, beleza? Pode confiar na gente, eu só preciso que vocês participem. Então, os coleguinhas que não estão presentes na sala, cara, comece a falar, galera, vamos assistir a aula, é importante, tá? Bom, nós estamos ali no minuto final, vamos ver o que a gente faz. A tendência nessa quarentena é que a gente faça muita coisa online, tá? Isso já é uma tendência que a gente já está treinando, os professores já estão treinando. Galera, fica com Deus, um beijo. Eu vou passar uma tarefinha para vocês, uma lista. Fica com Deus, bom final de semana, tá? Até mais, moçada.